Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Então vamos dar continuidade aos temas que a gente vem tratando aqui através da plataforma do Google Classroom. Ah, e primeiramente eu gostaria de comentar rapidinho sobre as questões que que eu pedi para vocês pesquisarem, né, investigarem ao longo dessa semana. Então, a primeira questão foi a que gerou mais dúvida, assim, tá? E esse é o tipo de questão que não adianta você responder só com sim ou com não. Você tem que contextualizar ela para ficar clara a resposta que você está dando. Porque eu havia perguntado, né, se existia alguma forma de filosofia que tenha existido antes do surgimento da filosofia grega. E a gente poderia responder essa pergunta com sim ou com não. Porque vai depender, na verdade, do tipo de definição de filosofia que você está utilizando. Então, por exemplo, se você utilizasse a definição de senso comum, ou seja, isso que as pessoas costumam achar que é filosofia, que as pessoas em geral, né, que não têm estudado ela como uma disciplina mesmo, elas acreditam que a filosofia é uma espécie de sabedoria de vida, uma espécie de reflexão sobre as coisas da vida e tal. Para uma pessoa que pensa dessa forma, ou para as pessoas que aceitem filosofia dessa forma, você teria que admitir que sim, existiram outras filosofias anteriores à filosofia grega, lá no Oriente. Por isso que eu mencionei isso na segunda questão. Então você vai ter na China, por exemplo, correntes, né, de uma certa reflexão sobre os fenômenos da vida, uma certa sabedoria de vida, que são milenares e anteriores mesmo a dos gregos, tá? Só que, daí o que linka a segunda questão, o que diferencia então esse tipo de filosofia da filosofia que a gente chama de filosofia ocidental, né, que é essa que a gente está estudando aqui, que é base da nossa civilização, né, para nós aqui brasileiros, por exemplo, a filosofia grega, ela, por mais que muitas pessoas não percebam, ela é fundamental para a criação do tipo de sociedade onde a gente vive. Mas enfim, a grande diferença, e isso a maior parte de vocês acertaram, é que essas chamadas outras filosofias que teriam vindo antes da filosofia grega, elas não haviam se separado completamente da questão mítica e da questão mística. Então você tinha muitos elementos ainda de misticismo, de religiosidade, junto com essas formas de busca por sabedoria. E outra coisa que é bem óbvia, né? A gente tem que lembrar que a palavra filosofia é uma palavra grega, então não teria como usarem esse termo, ou um termo que fosse análogo, que fosse parecido, em uma cultura que tivesse vindo antes, tal, porque não faria sentido, tá? Então, com relação à primeira pergunta, dependendo da maneira que você entende filosofia, você pode até admitir que existia um tipo de filosofia anterior à grega, mas não era a filosofia como uma forma sistemática de investigação na realidade. É isso que eu acho que é uma forma mais interessante de se pensar a filosofia. Ela é um sistema, ou seja, ela não é simplesmente uma reflexão, um pensamento vago sobre qualquer coisa. Ele é um pensamento sistemático que segue uma metodologia para interpretar a realidade, interpretar os problemas da realidade, sempre partindo da racionalidade e não do misticismo, tá? Então, se no vídeo anterior a gente falou sobre as condições ali históricas, geográficas, do porquê que a filosofia começou entre os gregos, então hoje a gente fala um pouco mais sobre quem foram os primeiros filósofos, né? Ou pelo menos o que a gente sabe sobre eles. Porque, infelizmente, muitas informações se perderam com o passar do tempo, e principalmente as obras escritas por eles, os textos escritos por esses pensadores, a maior parte não sobreviveu ao tempo, então o que sobreviveram foram fragmentos, foram pedaços desses textos, tá? Então a gente sabe sim muita coisa sobre esse período, porém não é tudo que a gente poderia saber. Existiam muito mais informações que a gente poderia ter caso esses textos não tivessem se perdido ao longo do tempo. Então, a filosofia, os primeiros filósofos, essa corrente dos primeiros filósofos, eles costumam ser nomeados como filósofos pré-socráticos. Então, toda vez que se falar de filosofia pré-socrática, você está falando da primeira fase da filosofia grega, tá? Obviamente que na época eles não se chamavam assim a si mesmos, né? Inclusive, o termo filósofo foi uma criação de um desses caras, eu vou falar quem foi ele. Então, eles não se nomeavam dessa forma, essa nomeação veio anos depois, ao analisar a história grega e estabelecer ali na figura de Sócrates como um dos principais pensadores gregos, e daí se estabeleceu aqueles que vieram antes e depois dele, tá? Por isso que esses são chamados de pré-socráticos. Então aqui a gente vê uma tentativa de passagem do mitos para o logos. O que isso quer dizer, né? Já tinha comentado um pouco sobre isso na aula anterior. O mito é aquela forma simbólica de tentar interpretar a realidade.
Já o logos, ele é a nossa capacidade, é uma palavra grega que, se fosse traduzir literalmente, assim, seria algo como palavra ou pensamento ou racionalidade. Logos é a capacidade que o ser humano tem de traduzir em palavras aquilo que é abstração, aquilo que é um pensamento. Então, isso é uma primeira característica da filosofia pré-socrática, é começar a buscar um novo tipo de explicação para a natureza, não mais baseada em mitos, em deuses ou criaturas sobrenaturais, mas sim explicações que sejam lógicas, que partam do logos, ou seja, da capacidade da razão em analisar as coisas. Então, a gente pode dizer também que o elemento central, o tema central da filosofia pré-socrática foi o tema da physis, ou melhor, da natureza. Então, basicamente, todos eles, ou a maior parte deles, estavam tentando encontrar uma explicação para a origem da natureza, né? Como que a natureza, como que a vida surgiu. E isso vai se refletir numa palavra, um termo, talvez seja o primeiro conceito filosófico, né, arduamente estudado, que é o conceito de arché. Então, esse termo vai aparecer nos textos da maior parte desses pensadores antigos e ele pode ser traduzido como elemento primordial. Então, você vai ver muito, você vai encontrar muitas questões perguntando, né, qual é o que era a arqué para determinado pensador. Então, se você vê a história da filosofia pré-socrática, cada um desses pensadores que foram surgindo, eles tentavam encontrar essa chamada arqué. Ou seja, a pergunta era, qual é o elemento primordial que deu origem à natureza? Então, esse era o motivo da investigação deles. Aquele que é considerado o primeiro de todos os filósofos foi um pensador chamado Tales de Mileto. Então, infelizmente, a gente sabe muito pouco sobre ele, também sobraram poucos fragmentos da obra dele, mas a gente sabe que ele já era considerado um grande sábio na época dele mesmo, tá? já tinha esse reconhecimento. E tem uma frase dele que ela parece ser extremamente simples, mas ela guarda dentro dela esse pontapé inicial do que viria a se tornar a filosofia. Então, Tales disse em uma determinada passagem que tudo é água, ou que todas as coisas elas surgem, elas derivam da água. Então, a gente pode dizer que para Tales de Mileto, a arqué, ou seja, esse elemento primordial da natureza, seria a água. Ele acreditava que é dela que teria surgido todos os outros elementos da natureza e a própria natureza em si. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, tá? Mas quando a gente estuda os pré-socráticos, a gente tem que entender o seguinte: você está vendo uma primeira tentativa de explicar as coisas de uma maneira não mitológica. Então é óbvio que as primeiras explicações elas seriam vagas, ou talvez elas fossem imprecisas ou até mesmo erradas. Mas entenda aqui, perceba aqui que é um passo de cada vez. E cada novo pensador que ia surgindo, ele ia explorando melhor, ele ia definindo melhor o que era esse conceito, ou uma resposta para essa pergunta, tá? Então, perceba, por que o Tales achou que tudo derivava da água? Porque ele começou a observar a natureza, ele começou a perceber uma coisa muito constante nela, que era a presença do líquido, né, da própria água, para seres vivos. Então, por exemplo, eles já haviam deduzido de alguma forma de que boa parte do nosso corpo era constituída por líquidos, né? A gente sabe que é 70%. Ele percebeu também que quando as plantas morriam, a aparência delas é que elas secavam, então elas perdiam toda aquela água. Então ele começa a perceber que a água ela é vital para a vida, seja dos animais, seja das plantas. Então daí ele começa a fazer esse salto lógico de imaginar que talvez todas as coisas tenham surgido da própria água e que ela fosse o elemento primordial. Aqui eu vou deixar um texto, tá? Depois vai ficar disponível o slide para vocês. É um texto sobre um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, que é um filósofo lá do século XIX, mas que foi um pensador que, enfim, estudou muito os pré-socráticos, e ele comenta aqui como que essa simples frase ela contém dentro dela tudo que seria o começo da filosofia. Ou seja, a tentativa de explicar as coisas de uma forma racional e não de uma forma metafórica, ou melhor, mitológica. A ideia de tentar procurar a essência das coisas. Tentar procurar o ser das coisas. Então essa tentativa, que vai ser vital para a filosofia mais lá na frente, ela já está contida aqui na tentativa do Tales em explicar as coisas. E também a ideia de que todas as coisas derivam de uma só. Né? Essa que é uma ideia, a gente vai ver que ela se transforma numa ideia bastante filosófica. E o Tales, lá na cidade de Mileto, isso aqui é importante lembrar, tá? Você sempre vê o nome desses pensadores como o nome dele atrelado a um segundo nome que não é um sobrenome, é o nome da cidade de onde ele nasceu, onde ele morou boa parte da vida dele.
como Tales da cidade de Mileto. A cidade de Mileto, ela era uma colônia, na verdade, né, da Grécia, que ficava ali na região da Jônia, tá? Longe até se pensar em relação a Atenas, você tinha que atravessar o mar. Se você dá uma olhadinha naquele mapa da última aula lá, tente procurar onde é que está a cidade de Mileto, eu não coloquei aqui, para você ver a distância de Mileto para Atenas, para você perceber que a filosofia começa nessas colônias gregas e depois que elas vão chegar lá em Atenas. Demorou pelo menos em torno de um século para isso acontecer. E o Tales, ele foi mestre de um pensador chamado Anaximandro de Mileto. E o Anaximandro, ele também vai pensar sobre essa questão da origem das coisas, só que ele vai pensar num conceito diferente, que em grego é chamado de apeiron. A gente pode dizer que é um elemento indeterminado, tá? Ou um elemento infinito, também se pode chegar nessa denominação. Então seria um tipo de elemento que ele não está presente mais na natureza, mas que dele teriam surgido tudo aquilo que há na natureza, tá? Então perceba que o Anaximandro, embora seja um discípulo de Tales, ele não está simplesmente concordando com o mestre dele, ele está refutando o mestre dele e propondo uma nova solução para o problema, uma nova resposta para o problema. E isso é uma característica da filosofia desde o começo. Na filosofia, a gente não fica preso a respostas de forma dogmática, como se a resposta do filósofo fosse uma verdade absoluta. A tentativa de cada filósofo que vem depois é de fazer uma crítica, não no sentido de falar mal, mas no sentido de analisar se realmente aquela resposta é certa ou não e propor talvez uma resposta melhor, né? Como o Anaximandro tentou fazer com o mestre dele. E o Anaximandro, que foi mestre de um homem chamado Anaxímenes, também teve ali no seu discípulo alguém que propôs uma explicação diferente. Então o Anaxímenes não concordava nem com o mestre do seu mestre, e propôs então que arqué, o elemento primordial, fosse o ar. Então que todas as coisas que existem na natureza derivariam do ar, e que esse seria o elemento fundamental para a vida como um todo, né? O Anaxímenes deve ter chegado nessa observação ao perceber como para a nossa respiração ele é vital, né? Como que a falta dele causa a nossa morte imediata. Então, por conseguinte, talvez esse elemento fosse a origem de todas as coisas. Se a gente pular lá para a ilha de Samos, a gente vai ter a figura de Pitágoras. Então, Pitágoras, que foi, na verdade, o pensador que criou o título de filósofo, né? Ele que usou essa palavra filósofo pela primeira vez, para se referir a pessoas como amigos da sabedoria. E o Pitágoras, ele tinha uma espécie de uma escola toda, né? Então ele lecionou para vários alunos, eles quase formavam uma espécie de... Era visto como se fosse uma espécie de seita até na época. Eles tinham também vários costumes, eram bastante místicos em certo ponto, só que o que torna o Pitágoras fundamental, não só na matemática, como também na filosofia, é por ele ter dado uma resposta diferente para esse problema da arqué. Então, quando ele se perguntou sobre o que seria o elemento primordial das coisas, o Pitágoras vai dizer que tudo deriva do número, ou melhor, todas as coisas são número. Isso pode parecer meio estranho, como assim do número as coisas surgiram? Mas pare e pense para perceber que isso faz muito sentido. Não é verdade que todas as coisas que existem ao nosso redor, todas as coisas materiais existentes, elas podem ser codificadas em valores numéricos? Então, por exemplo, eu estou num quarto aqui que eu poderia contar quantas canetas tem na minha frente aqui, eu poderia calcular a área da mesa sobre a qual o computador está em cima, eu posso calcular o tempo que está durando esse vídeo, eu posso calcular as medidas, a altura desse quarto, eu posso calcular a temperatura do clima, a quantidade de moléculas de ar presente nesse espaço. Então, praticamente tudo que está ao nosso redor, tudo que há na natureza, pode ser traduzido em valores numéricos. É isso que o Pitágoras quis dizer quando disse que tudo é número, que tudo deriva, de certa forma, de relações matemáticas presentes na natureza. Então, Pitágoras vai trazer essa ideia bastante abstrata, mas bastante interessante, tá? Para pensar um pouco sobre isso, tente pensar, será que você consegue imaginar alguma coisa que não tenha como ser colocada em valores numéricos? Será que existe algo que não tem como ser contabilizado? Tente pensar nisso. Se a gente tivesse sala de aula, seria um debate interessante. Heráclito, da cidade de Éfeso. Heráclito é um dos pensadores mais interessantes do mundo antigo. Ele era muito enigmático na sua filosofia, porque a forma como ele escrevia era através de aforismos. O que é um aforismo? Ele é uma pequena frase. Então, ele, em vez de desenvolver um longo texto, onde você vai pôr uma ideia com início, meio e fim, ele escrevia pequenas frases
muitas vezes, como eu disse, em forma de um enigma ou mostrando uma coisa que parece até contraditória e você tinha que refletir sobre o que ele quis dizer naquela circunstância ali, tá? Mas, de acordo com o que a gente consegue, né, os fragmentos encontrados de Heráclito, a gente percebe que a forma como Heráclito entendia o mundo era a partir do conceito de devir. O que significa devir? O devir é a constante transformação das coisas. Tem uma frase muito famosa dele que deixa muito claro o que isso quer dizer. Heráclito disse que é impossível você entrar no mesmo rio 2 vezes. Você pensa, por que é impossível, né? Basta você voltar lá e entrar de novo no rio. Só que se você pensar com cuidado, você vai perceber que quando você coloca um pé no rio, a correnteza estava de uma forma. Ao colocar o segundo pé no rio, aquelas águas já passaram e novas águas estão vindo. Então é a ideia, essa frase ela contém a ideia de que tudo se transforma o tempo todo. E isso é o devir. O devir é a constante transformação das coisas. Tanto que o Heráclito acreditava que o elemento primordial da natureza é o fogo, justamente por ele ser esse elemento que está sempre em transformação e tudo que passa por ele sofre algum tipo de transformação. E faz muito sentido, na verdade, de pensar a natureza, pensar a realidade a partir do devir, a partir da transformação. Porque, por mais que a gente não perceba, ela está ocorrendo o tempo todo. Então, a gente não consegue, por exemplo, você pegar uma foto tua de 10 anos atrás, olhar para ela e dizer em que momento você deixou de ser aquela imagem ali e passou a ter essa imagem de agora, né? Em que momento mudou aquilo? Porque o tempo todo essas mudanças estão ocorrendo. Então, por mais que você vá agora para um espelho, se olhe lá, volte, depois de uma hora retorne para esse espelho e se olhe de novo para ele, você não vai perceber, mas já aconteceram minúsculas transformações, né? Até mesmo físicas, e aquelas a gente não pode ver, como por exemplo, dentro do nosso corpo, o sangue está correndo para tudo quanto é lado, né? A respiração, então você está tendo renovação de ar dentro do seu corpo, pode ter células que estejam nascendo, outras que estejam morrendo, e tudo isso a gente não percebe. Então a gente só percebe de fato a transformação das coisas com a passagem do tempo. Então Heráclito é um pensador muito interessante, mas a gente vai discutir novamente sobre ele numa aula mais à frente. Porque a gente vai ter que contrapor Heráclito a esse senhor chamado Parmênides, da cidade de Eleia. Então, Parmênides, ele é um filósofo que defendia exatamente o contrário do Heráclito. E aqui tem um debate muito interessante, um dos debates mais interessantes da filosofia pré-socrática. Porque, para o Parmênides, as coisas que se transformam são apenas a ilusão das coisas. É apenas aquilo que é ilusório, porque a essência das coisas não se transforma. Então, por exemplo, só para vocês entenderem melhor, para Heráclito, eu, Luiz Alberto, não sou mais o mesmo do dia de ontem. De ontem para hoje, eu já sou uma nova pessoa. Eu já me transformei, eu já aprendi coisas novas, eu posso ter mudado de opinião sobre algo, eu posso, sei lá, alguma coisa do meu corpo já se alterou. Então amanhã eu já não serei a mesma pessoa. Amanhã as minhas ideias já estarão um pouquinho diferentes, eu vou ter aprendido uma coisa nova, vou ter vivido um momento a mais, então amanhã eu já seria uma nova pessoa. Para Parmênides, isso é uma falácia, na verdade. Parmênides vai dizer que eu, por exemplo, Luiz Alberto, eu sou o mesmo de ontem e vou continuar sendo o mesmo amanhã. O que vai mudar é, no máximo, características minhas. Mas a minha essência, o meu ser vai continuar sendo o mesmo. E daí vem a grande pergunta, né? Será que o ser das coisas, aquilo que define o que as coisas são, ele se transforma ou ele permanece sempre o mesmo? Enfim, mais à frente a gente volta a essa discussão. A gente vai ter também um pensador na cidade de Agrigento chamado Empédocles, que tinha uma teoria bem bonitinha até. Ele acreditava que, na verdade, a arqué não era um elemento, mas sim 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. E que esses 4 elementos teriam surgido simultaneamente e que eles se aproximavam ou se afastavam devido a 2 forças cósmicas que interagiam com eles, que seria o amor e o ódio. Então o amor faria essas substâncias se aproximarem, e o ódio faria algumas delas se afastarem, e essa interação entre elas teria dado origem à natureza. De novo, hoje a gente sabe, né, a física nos mostra que não é assim que a matéria surgiu e tudo mais, mas lembre-se que são as primeiras tentativas de explicar a origem das coisas e a realidade das coisas. Até que a gente chega em Leucipo e o Demócrito de Abdera, 2 pensadores que juntos eles pensaram assim: talvez a origem da natureza não seja um elemento que a gente perceptível como a água, o ar, a terra, o fogo. Talvez esse elemento sejam peças menores ainda do que as partículas que a gente consegue perceber e que a junção entre elas constitua o que seja a natureza.
Então, eles teorizaram a existência de minúsculas partículas que não fossem possíveis de serem divididas, e a palavra, né, de não divisão em grego é átomo. Então, Leopold e Abdera, pela primeira vez, criaram o conceito de átomo, né? A gente pode dizer, será que esses caras finalmente chegaram, então, na resposta definitiva sobre a origem da natureza? Não, infelizmente não. Ou felizmente. Por muito tempo se aceitou-se, né, esse conceito deles como sendo o átomo a partícula primordial, digamos assim, da matéria. Porém, hoje a gente sabe, com a física moderna, a gente sabe que dentro do átomo existem outras partículas subatômicas. Então, o conceito fazia muito sentido, mas o que a gente chama de átomo hoje pode sim ser dividido, né? Mas enfim, eles conseguiram abstrair esse conceito de uma maneira muito interessante. Existiram vários outros filósofos no período pré-socrático, tá? Então ali tem uma lista, né, como Xenófanes e Colofão, Zenão de Eleia, que eu quero tratar sobre ele também mais à frente, quando falar sobre o paradoxo de Zenão. A gente vai ter uma aula e eu vou comentar sobre isso. Anaxágoras e Clasômenas, se eu não estou enganado, esse Anaxágoras influenciou muito a filosofia socrática. E também, uma coisa que a gente tem descoberto recentemente é que existiram até mesmo mulheres que também tiveram envolvimento com filosofia nesse período, tá? Mas, devido a uma série de circunstâncias históricas, né, um certo machismo estrutural que existe na história, elas ficaram despercebidas, assim, né? A história passou batida por elas. Então, por exemplo, havia uma mulher na ilha de Lesbos chamada Safo, que inclusive essa mulher tinha uma escola, né, onde ela aceitava alunas, né? Eram muitas mulheres que iam lá estudar com ela. Então, era uma escola para mulheres, na verdade. Ela era uma poetisa, então você vai encontrar até alguns poemas bastante bonitos, né, escritos por ela, inclusive. E devido a esse fato de que a ilha de Lesbos ela tinha então essa escola, né, direcionada para mulheres, é daí que veio o termo que hoje é um termo que eu considero até um pouco pejorativo, né, quando ele é usado, que é o termo lésbica, para se referir a mulheres homossexuais, né? Na verdade, ele é uma referência à palavra lesbos, mas aqui é uma mulher, né, filósofa, é bastante interessante de se conhecer. Você tem também a Diotima de Mantineia, que ela também você vai encontrar referência a ela em alguns textos platônicos, por exemplo. Muitos acreditam, o próprio Platão vai admitir que ela teria influenciado na formação do próprio Sócrates também. E você tem também Aspásia de Mileto, que ela teria sido não apenas a esposa de um importante chefe de estado da cidade de Atenas, né, o Péricles, mas como ela também teria feito várias reflexões filosóficas de peso importante, teria influenciado também discussões filosóficas daquele tempo. Teria sido uma mulher que teria tido contato com outros pensadores e influenciado eles. Infelizmente, a participação feminina na filosofia pré-socrática, a gente sabe menos ainda, mas hoje em dia a gente já tem mais informações sobre isso, tá? Existem até algumas fontes que alguém pode consultar caso tenha interesse sobre esse assunto. Então, conclusão sobre o que a gente falou hoje. Claro que a gente passou aqui rapidamente, né? A gente não aprofundou em nenhum desses pensadores, mas a ideia é mostrar um panorama geral de quem foram os primeiros filósofos, ou os mais importantes filósofos desse período. Entender que eles vão dar as bases do que vai ser a filosofia. Não vão pensar que ele é uma filosofia ingênua, tá? Pensar como se fosse uma criança ainda para ser amadurecida. Porque muitas discussões, como a de Heráclito e a de Parmênides, elas são discussões que até hoje são relevantes, né? São debates que até hoje são difíceis de você conseguir resolvê-los. Então você já tem ali as principais características da filosofia surgindo. E um detalhe importante, não pensem que a filosofia acabou com o mito. Não foi isso que aconteceu. O mito continuou. O mito e a religião continuam existindo na sociedade grega por muito tempo. A questão é que, com o passar do tempo, as pessoas começam a usar as explicações filosóficas no lugar das explicações mitológicas, principalmente para esses assuntos referentes à realidade, à natureza, etc. Tá? Então, entenda que é uma coisa gradual. Não foi do dia para a noite. A filosofia surgiu, acabou o mito. Não. É uma passagem gradual de um modelo para o outro. Pessoal, então, que está acompanhando aí as aulas pelo EAD, né, pela essa tentativa de fazer um EAD do Estado, vou deixar lá uma atividade no campo do Google Classroom. Então, um grande abraço e até a próxima.